Você já imaginou perder uma licitação por causa de um critério de desempate? Pior ainda, se você perder essa licitação porque não tem um programa de integridade? É sobre este e vários outros assuntos que eu vou falar com ele, que é mestre em inovações tecnológicas, especialista em direito público, servidor público federal desde 2011, atua como agente de contratação e pregoeiro na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é criador também do perfil Pregoeiro Ensina no Instagram, que possui aí insights relacionados com o dia a dia das contratações públicas. Além de tudo isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Juliano Camargo. Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer agora, professor, prazer recebê-lo aqui no Boletim Diário e quero agradecer já em nome de toda a família Forset, viu, o seu tempo, a sua disponibilidade e pelo tema também. O prazer é todo meu, é uma honra ter sido convidado para estar participando e fazer esse bate-bola sobre o programa de integridade aí com vocês. É isso aí, professor. Eu já vou aproveitar. Eu sei que o seu tema é importantíssimo. O pessoal já deve estar aí esperando, né? Qual que é a primeira pergunta? Então vamos do início. Afinal, aí, professor, como funciona, né, o critério de desempate baseado no programa de integridade? Por favor, o espaço é todo seu, professor. Vamos lá. Esse critério de desempate, ele está previsto lá no artigo 60, inciso 4 da Lei 14.133 de 2021. Nós passamos por um período que teve a publicação da lei, teve as alterações do sistema, mas até então a gente não tinha este critério sendo implementado, né, dentro desses sistemas eletrônicos. Posteriormente, o governo federal, regulamentando esse dispositivo, ele publicou um decreto, né, o decreto 12.304 de 2024, que basicamente visava implementar o programa de integridade dentro do contexto das licitações, do pregão, da concorrência. Só que, além deste decreto, né, deste regulamento, precisava ser definido um critério de análise. E esse critério ficou um bom tempo sem ter sido definido. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, a gente começou a operar licitações sem ter nada específico para aplicar o programa de integridade. Posteriormente, o sistema do governo federal, o compras.gov, passou a implementar, né, este critério de desempate ali, quando do cadastramento da proposta por parte dos fornecedores. Mas, apesar de ter essa ferramenta, ou seja, o fornecedor iria participar de uma licitação, e ao ticar lá que ele tinha o programa de integridade, né, a outra ponta do negócio, digamos assim, ainda estava pendente. Por quê? Porque nós, agentes públicos, a gente não tinha critérios definidos para estar avaliando este programa de integridade. Então, no primeiro momento, qual é a situação que a gente tinha? Bom, lá no início, né, não tinha nada deste programa de integridade dentro do sistema. Estava na lei, mas no mundo real das licitações ele acabava não existindo. Num segundo momento, ele passou a existir quando o fornecedor passou a fazer esta declaração ali dentro do sistema, declarar que ele possuía o programa de integridade. Mas nós ainda não tínhamos um critério definido para fazer a avaliação deste programa de integridade. Então, o que a gente fazia nesse período específico? Neste tempo, o que a gente podia fazer, basicamente, era uma diligência para confirmar se o fornecedor tinha, de fato, um programa de integridade, ou se ele não tinha, se ele tinha declarado lá e declarou por engano, ou, né, eventualmente, uma declaração falsa. Então, a gente não conseguia avançar nesse sentido, porque a norma que nos dava base para fazer a análise desse programa de integridade, ela não existia, né? Agora, mais recentemente, em torno de 30 dias, eu acho que talvez nem isso, foi publicada uma portaria normativa da CGU, da Controladoria Geral da União,
é a portaria 226 de 2025, e essa portaria, sim, ela vem e nos traz ali os parâmetros para a gente estar fazendo esta análise dos programas de integridade. Então, ela divide em 3 pontos o programa de integridade. O primeiro é a avaliação do programa de integridade do fornecedor pelo Pacto Brasil. É algo que é feito dentro do sistema da CGU, tem um sitezinho específico para isso. Qual é o segundo critério? O programa Empresa Pró-Ética. Tá? O terceiro critério é a comprovação documental por parte do fornecedor de que o programa de integridade dele, de fato, foi avaliado pela CGU, tá? E atende ali aqueles critérios para ser utilizado como um requisito de desempate nas licitações. Seria isso, Ricardo. Professor, eu amo, né? Porque realmente no professor não dá para esperar menos do que uma aula, e você fez um resumo aqui que eu vejo. Talvez você que está acompanhando aqui não percebeu, mas ele já trouxe aí na prática. Eu fiz até aqui algumas anotações, ó. Ele já falou aqui de um histórico, a linha do tempo aí referente à regulamentação disso daí e quais são os critérios que você pode acompanhar. Então, antes, professor, eu quero fazer aqui uma pergunta com relação aos impactos, mas eu vou pedir para você que está acompanhando aqui o nosso canal, que não deixe de seguir o professor aí, ó. Eu falei lá no começo, ele distribui muito conteúdo, tanto para você fornecedor, como para você gestor também. Você fornecedor, conhece um gestor público aí que precisa se inteirar aí sobre este tema? Então mande este vídeo para ele aí, comenta aqui embaixo, que com certeza a gente faz essa informação chegar aí até o professor, e por favor, compartilhe este conteúdo. Professor, ó, todo mundo tem pelo menos 1 ou 2 grupos de licitação, né? Então, se a gente pede aí, eu fico super feliz quando eu vejo que o pessoal distribui, né, nos grupos aí, o conteúdo que é feito aqui no canal, aqui no Boletim Diário. Então, aproveitando aí, professor, a sua vinda aqui, eu quero que, se possível, né, você falasse aí quais são na prática, né, quais são os impactos e os benefícios aí das orientações que você mencionou, e, se possível, professor, separando aí, tanto para o gestor público como para os fornecedores. Por favor, professor. Na prática, o que acontece? Quando a gente tem a implementação de um programa de integridade, a administração, ela pretende, num primeiro momento, premiar, beneficiar aquelas empresas que são boas, que cumprem os seus contratos, que executam os seus contratos de forma adequada e respeitando aspectos éticos e de integridade, que ela tem uma avaliação, ela tem uma certificação por parte de um órgão de controle, né? E isso, para a administração, vai nos proporcionar que a gente fuja, escape de contratações ali que possam nos trazer para a nossa realidade situações de fraudes ou que gerem algum tipo de prejuízo para a administração. Então, quando a gente tem a implementação do programa de integridade, a gente acaba podendo ter um pouquinho mais de segurança em nossas contratações, no sentido de contratar empresas que cumprem aí essas questões éticas, essas questões morais até, né, que executam seus contratos, que observam questões relacionadas a aspectos sociais, aspectos ambientais, tá? Então, ele envolve várias coisas. Para o fornecedor, eu vejo assim, para o bom fornecedor, né, ele quer concorrer com quem esteja na mesma condição com ele, né, que ele esteja. Então, fornecedor que é bom, que está participando, que cumpre seus contratos, que cumpre suas propostas, que não causa prejuízo para a administração, o ideal é que ele concorra, né, com fornecedores que também fazem isso, que também observam essas regrinhas, né? Porque se a gente colocar no mesmo pacote fornecedores, né, que seguem essas regras, que cumprem os contratos, que executam seus contratos de forma adequada, né, que têm um programa de integridade, que observam as questões éticas, questões sociais, questões ambientais, tá? Junto com aqueles que não observam nada disso, na verdade, a gente está afetando ali aquele objetivo da licitação que está lá no artigo 11
né, que diz, né, promover a justa competição. Tá? Então, a gente acaba, se a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, a gente vai afetar esse objetivo da licitação. Então, vai se tornar algo que não é justo. Tá? Então, a ideia do programa de integridade é essa, né? É que a gente promova, que a gente consiga contratações que nos tragam resultados melhores nestes aspectos, né, de ética, de segurança, de aspectos ambientais, sociais, e, ao mesmo tempo, proporcionar que os fornecedores, né, sejam induzidos a observar essas regras, a cumprir seus contratos, né, a executar ali a entrega daquele bem ou daquele serviço naquele prazo proposto, né, lá na licitação. Sensacional, professor. E eu vou tecer aqui alguns comentários, mas eu vou pedir também, porque isso acontece com uma certa frequência. Talvez você está vindo, chegou aqui no Boletim Diário através da rede social do professor Juliano. Então não deixe de seguir também, @licitafor7. Nós temos aí, já passamos aqui do vídeo de número 800, e sempre assim, ó, trazendo professores para dar uma aula, assim como o professor Juliano está fazendo aqui, ó, para capacitar você, o seu time, seja você fornecedor, seja você gestor público, tem muito conteúdo para você, para que você possa distribuir, ó, de maneira gratuita. Assim como o professor está fazendo aí, vários e vários professores se preparam para trazer esse conteúdo para você. E aí, professor, eu quero comentar aqui, aproveitando a sua passagem aqui no Boletim Diário, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, para você que é bom fornecedor. Eu amei isso daí, porque a gente, inclusive, utiliza isso nos eventos que a gente realiza, porque fornecedor acaba tendo receio de burocracia. E você comentou, e quando fala programa de integridade, e vários outros temas também, o fornecedor ele vê como burocracia. E você falou uma coisa que eu amei aí. Para você, bom fornecedor, você não tem que ter medo aí, ó. O professor Juliano está trazendo dicas. Isso aí vai te favorecer e favorecer a administração também. Na realidade, o que a gente quer é entregar o melhor produto, o melhor serviço, não é isso, professor? Exatamente isso. A ideia é que a gente tenha isso dentro do ambiente de contratações e que a gente consiga avançar nesse sentido, né? Era algo que a gente não tinha, que acabou vindo pela legislação, né? Existe, sim, num primeiro momento, né, essa questão do fornecedor acessar esses portais, fazer a validação do seu programa de integridade, mas isso é no momento inicial, né? Se o fornecedor consegue fazer isso inicialmente e atender ali os requisitos, atender o que a própria CGU nos pede, ele vai ter um benefício em outras licitações, né? E, eventualmente, ele vai estar participando de uma licitação e este programa de integridade dele, esta certificação, entre aspas, vai ser utilizada em benefício próprio, né? Ele vai ter uma vantagem na licitação por conta deste programa de integridade. É isso aí. Então, você que é bom fornecedor, ó, você não pode temer isso daí. Pelo contrário, você precisa, inclusive, encaminhar este vídeo aqui para o gestor público aí da sua cidade, do seu município. Mostre para que ele possa também utilizar isso a favor da administração. Professor, eu quero pedir aí, o tempo ele avança, né? Ele é cruel com a gente aqui. Se possível, que você faça ali as suas considerações finais e, claro, tratando ali com uma dica de ouro aí para o fornecedor, aquele que teme aí o programa de integridade. Eu sei da sua vasta experiência, de repente você vai trazer aqui uma dica que vai tirar aí o peso, né, do fornecedor que tem receio disso e, se possível também, professor, a dica que você dá para o gestor público que eventualmente ainda não sabe aplicar isso nas contratações. Por favor, professor. Bom, sobre as considerações finais, no mais, eu queria agradecer, tá? É uma honra estar participando e ter este momento para trocar essa ideia, tá? É muito bom, é muito satisfatório para mim, e sempre que eu puder, eu estarei disponível para isso. Quanto à dica, tá? Quem é fornecedor e está participando de licitação lá no compras.gov, toma cuidado. Quando você está lá cadastrando a sua proposta inicial, né, o sistema abre uma telinha que você vai lá e tica algumas questões, se você atende ou não. Tá? O programa de integridade está logo na primeira ou segunda telinha ali que você acessa. Então, eu peço que o pessoal leia aquelas caixinhas, tá? E tique se ele tem o programa de integridade, se de fato ele tiver. Tá? Por quê? Porque no primeiro momento, a gente não tinha como avaliar isso. Então,
em muitos casos, a gente acabou aceitando essa declaração como um erro, como algo que passou despercebido. Cliquei, mas não li. Eu até escrevi algo sobre isso no meu perfil no Instagram. Hoje não, hoje está diferente. Então, se ele clicar lá que tem o pregoeiro, o agente de contratação, né, se é vinculado a uma instituição federal, ele vai avaliar esta declaração com base nesta portaria normativa da CGU, a 226 de 2025. Então, o fornecedor tem que ter cuidado quanto a isso, tá? Ele não pode simplesmente clicar lá sem ter esse programa, sem conhecer, sem saber do que se trata, porque isso daí, a rigor, vai poder causar uma sanção administrativa, uma infração administrativa para ele, né? Vai caracterizar uma infração e vai causar uma sanção administrativa. Para o gestor público, tá? Quem é de órgão federal vai ter que observar a portaria, né? Sou de município, sou de estado, não sei como regulamentar isso. Olha, você tem a opção de utilizar a própria portaria da CGU, é permitida, é prevista essa possibilidade, ou você fazer um regulamento específico, entender que precisa mudar um pouquinho, tá? E fazer algo no sentido diferente e tal, mas é importante que você implemente, que você tenha isso, porque os sistemas, em geral, todos têm a previsão do programa de integridade. Então, a gente precisa trazer isso para o campo da realidade nas nossas licitações, tá? Isso, ele tem que sair da teoria e vir para o campo da realidade agora. Professor, acho que o meu sorriso aqui já diz bastante aqui. Eu vejo que você representa a essência deste quadro aqui. Eu preciso comentar isso aí. A dica que você deu aí foi sensacional. Realmente, fornecedor na correria, você que deixa para a última hora, você vai participar lá da licitação e você sai colocando tudo, né? Inclusive que você tem um programa de integridade aí. O professor deu uma dica de ouro aí para você. Leia. Professor, eu amei aí a forma como você colocou, justamente porque a maioria dos fornecedores, eles vão colocando ali, né, com espaço no teclado ainda, para não ver, vai colocando tudo ali, inclusive sem CME, mas ele vai dando um jeito ali, ele vai colocando tudo. Depois a gente vê o que acontece. Aí você quer passar da licitação, você quer entrar com recurso, você quer fazer coisas que você mesmo assinalou ali, né? O professor bem colocou aí para vocês, preste atenção na hora. É um item, parece básico ali, ó, mas realmente você não tem. Saiba, ó, se prepare para que você possa participar de futuras licitações. E para você, gestor, parece o básico, mas olha, o professor já deu a dica aí. Você deve regulamentar. Não sabe como fazer isso? Tem um arroba aqui, ó, que você deve seguir aqui, ó. O professor dá muitas dicas. Corre lá no Instagram dele, tem muito conteúdo. Olha, se eu fosse você, não perdia tempo. Acabou de ver aqui a entrevista? Já segue o professor, já comenta lá nos vídeos que ele distribui muita coisa para todos nós. Professor, quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disponibilidade. Tenho certeza que esta é a primeira de várias participações que você vai ter aqui. Muito obrigado, tenho certeza que este conteúdo foi super válido aí, tanto para o gestor como para o fornecedor também. Então, com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Até a próxima, obrigado.